Olá, eu sou José Pereira. Eu vou falar sobre duas empresas brasileiras. Em nosso canal de Crédito, Finanças e Controladoria, nós temos uma seção que trata de empresas. E hoje nós vamos tratar da Eurofarma e da JBS. São duas empresas de grande porte, apesar de que uma é muito maior do que a outra, mas constituirão dois exemplos interessantes para a gente refletir sobre a performance dessas empresas em época de pandemia. Vamos, inicialmente, mostrar alguns highlights, né, alguns grandes números, para que a gente possa ter uma ideia melhor acerca da magnitude das empresas. Então, observamos que o ativo total da Eurofarma em 31 de dezembro de 2020, portanto, no final do ano passado, foi de 6 bilhões 312 milhões 105 mil. A JBS, por outro lado, empresa atuante no segmento de alimentos, de proteína, o ativo total foi de 163 bilhões 801 milhões e 806 mil, portanto, um ativo 26 vezes maior do que o da Eurofarma. O fato de ser 26 vezes maior, isoladamente, não é um fato bom nem ruim, é apenas para a gente se situando sobre a dimensão, a magnitude das duas empresas em relação aos números principais. O patrimônio líquido, a parte da empresa que pertence aos proprietários, na Eurofarma, totalizou também em dezembro de 2020 2 bilhões 765 milhões 208 mil, enquanto que o patrimônio líquido da JBS totalizou 43 bilhões 544 milhões 189 mil. O patrimônio da JBS representou, portanto, 16 vezes o patrimônio da Eurofarma. Em termos de vendas, a Eurofarma realizou vendas durante o ano de 2020, que acumuladas totalizaram 5 bilhões 723 milhões 191 mil. Por outro lado, a JBS faturou 270 bilhões 204 milhões 212 mil. Vendas da JBS, 47 vezes o valor das vendas da Eurofarma. O lucro líquido obtido pela Eurofarma no período foi de 848 milhões 970 mil, enquanto que a JBS alcançou um lucro de 4 bilhões 654 milhões 949 mil, portanto, cinco vezes o lucro da Eurofarma. Né? Em termos de dados de desempenho, observamos que as vendas da Eurofarma durante o ano de 2020 cresceram 18,5%, ou seja, um crescimento nominal comparativamente às vendas do ano anterior, ou seja, 2019. Esse mesmo dado de crescimento nominal relativo à JBS foi de 32,1%. Então, a JBS teve um crescimento nominal maior nas suas vendas. Com relação à lucratividade das vendas, observamos que a margem bruta praticada pela Eurofarma foi de 62,9%, uma margem bastante robusta. Consequentemente, o custo do produto foi de 37,1%, ou seja, aquilo que a empresa vendeu por 100 custou para ela 37,10. Então, uma margem bastante gorda, bastante robusta. Na JBS, a margem bruta foi de 16,7%, consequentemente, o custo do produto vendido representou 83,3%, ou seja, aquilo que ela vendeu por 100 custou 83,30.
As margens praticadas, portanto, pela Eurofarma na área de medicamentos foram bem superiores às margens da JBS comercializando alimentos. A margem, a giro EBIT, o que é essa margem da giro EBIT? É a margem líquida antes de computar o efeito dos juros e dos impostos incidentes sobre vendas. Foi de 19% na Eurofarma, enquanto que na JBS foi de 7,6%. Manteve a tendência de conduta de margem das duas empresas, né? O retorno sobre patrimônio líquido, esse é um dado relevante porque, para o proprietário, para o acionista da empresa, esse é o indicador mais expressivo, que mostra quanto ele está tendo de ganho comparativamente ao dinheiro que ele investiu, ao dinheiro que ele tem dentro da empresa. Então, o retorno sobre patrimônio líquido na Eurofarma foi 38,7%. Para cada 100, em média, que a empresa manteve de recurso, que os seus sócios mantiveram de recurso na empresa, obtiveram um lucro de 38,70. Se olharmos a JBS, esse lucro foi de 13%, ou seja, cada 100 de recurso próprio, né, mantido pelos proprietários ou pelos acionistas da empresa, o rendimento foi de 13 ou de 13%. O giro do ativo é um outro dado relevante que mostra o desempenho dos investimentos feitos na empresa, a aplicação dos recursos. Então, o giro do ativo na Eurofarma foi de 0,91. Isso quer dizer, para cada 100 reais que a empresa manteve de ativo, em média, durante o período, ela realizou vendas equivalentes a 91. Esse mesmo indicador na JBS foi de 1,65, ou seja, para cada 100 que a empresa manteve de ativo, ela realizou vendas durante o período de 165. Então, em termos de margens, concluímos que a Eurofarma teve margens melhores, enquanto que, em termos de giro, a JBS teve um comportamento melhor. Nós estamos realizando comparação entre as duas empresas, mas é importante estarmos atentos que as duas empresas têm atividades operacionais diferentes, seguramente têm estratégias de crescimento diferente. Agora, é importante que a gente perceba assim as diferenças, o comportamento de uma empresa, as estruturas, né, o que a atividade e as políticas provocam em termos de diferenças operacionais e de resultados alcançados. Em termos de estrutura, em termos de volume de investimentos feitos na empresa, de proveniência de capital próprio, de capital terceiro, observamos que a Eurofarma apresentou ativo total em dezembro de 6.312.105.000, conforme já foi dito, usou patrimônio líquido, recurso próprio de 2.765.208.000. Portanto, para cada R$1 que ela utilizou de capital próprio, ela administrou ativo de 2,28, né? Na JBS, esse mesmo indicador foi de 3,76. Para cada R$1 de patrimônio líquido, ela geriu, durante o período, ativos de 3,76. Então, nós temos também outra informação da relação dessas empresas com recursos provenientes de instituições financeiras ou equivalentes. Então, a situação financeira líquida das duas empresas, o que é a situação financeira líquida? Estamos chamando de situação financeira líquida o caixa e equivalentes de caixa, mais aplicações financeiras e equivalentes também de curto prazo, menos as dívidas financeiras, né, e de debêntures, lease, coisa desse tipo, né, de curto prazo e também de longo prazo. Essa situação financeira líquida na JBS totalizou, em dezembro de 2020, 52.331.451.000. Né? Comparativamente com o patrimônio da empresa,
Isso representou 120%, 1,2 vezes, né? Ou seja, para cada 100 que ela tinha de patrimônio líquido, ela usou 120, né, em termos de recurso líquido proveniente de instituição financeira. Esse mesmo dado na Eurofarma correspondeu a 0,30 ou 30%. Eu creio que, em termos de, para resumir a situação, a Eurofarma apresentou margens maiores, apresentou menos dependência de recursos provenientes de instituições financeiras e um alto retorno para os seus proprietários. Por outro lado, a JBS ela trabalhou com margens menores, apresentou maior giro, maior volume de vendas comparativamente aos ativos totais, apresentou uma maior utilização de recursos provenientes de instituições financeiras e o seu retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o recurso do sócio, ele não teve a mesma dimensão que teve no caso da Eurofarma, conforme vimos, teve uma rentabilidade menor sobre o patrimônio líquido. Essas informações que eu tinha para apresentar, desejo que elas sejam úteis, recebo o meu abraço e até breve.